Abra sua Bíblia, você que trouxe, no livro de 2 Reis, capítulo 22. Livro de 2 Reis, capítulo 22, do verso 8 ao verso 17. 2 Reis, capítulo 22, do verso 8 ao 17. Enquanto você acha, um breve contexto, eu gosto sempre de começar assim falando sobre o contexto daquilo que nós vamos ler e estudar. 1 e 2 Reis, juntos, eles relatam as carreiras dos reis de Judá e de Israel, iniciando com o rei Salomão e seguindo até o fim do estado de Judá. Também fala sobre o cativeiro babilônico, aquele período que o povo ficou oprimido pelos babilônicos. E o tema geral desses dois livros é que o sucesso está relacionado diretamente com a fidelidade e aliança firmada com Deus. O sucesso de um povo, de uma nação, ele está intimamente ligado o quanto esse povo é fiel à promessa de Deus, fiel à palavra de Deus e aquilo que Ele nos diz. Então, 1 e 2 Reis, eles vão falar sobre isso. Fala lá, e você sabe, se você já leu, o Antigo Testamento, ele nos lembra a todo momento o quanto esse povo tinha experiências com Deus maravilhosas, mas se afastava e abandonava o Senhor e seguia outros ídolos, deixava de ouvir a voz do Senhor para seguir o seu próprio caminho. Então, se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que várias vezes as narrativas do Antigo Testamento mostram isso para a gente. Então, esse é um pequeno contexto para a gente entender. Nós vamos falar hoje sobre um rei. Eu queria, a primeira slide, passar o perfil desse rei, para você entender quem é o cara que nós vamos ler aqui. O nome dele é Josias, e ele assumiu o trono quando ele tinha 8 anos. Pensa só, 8 anos, Josias ele assume o trono, e a Bíblia deixa registrado algo lindo, algo que eu queria ter registrado se meu nome estivesse na Bíblia. E Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu os passos de Davi. Então esse é o nosso rei. Ele começa o reinado em Israel com 8 anos e a Bíblia deixa clara que todo o tempo do reinado dele, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. E por que Josias é importante? O que ele faz de importante? Josias ele vai e, pode passar, reforma o templo. O templo estava destruído. E ele então convoca pessoas para que possam construir o templo, reconstruir o templo do Senhor. Então ele é um rei muito importante para a história da vida espiritual do povo de Israel. É muito importante para isso. Então agora eu convido você a ler a partir do versículo 8. O sumo sacerdote Hilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Hilquias entregou o livro a Safã, que o leu. Safã voltou ao rei e relatou: seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores no templo. Safã também disse ao rei: o sacerdote Hilquias me entregou um livro, e Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas roupas. Em seguida, deu ordens ao sacerdote Hilquias, a Aicã, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaias, e Safã, o secretário da corte, e Asaías, conselheiro pessoal do rei: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas neste livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Então o sacerdote Hilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Ulda. Ela era esposa de Salum, filho de Quitivá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. E ele lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que o enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre essa cidade e sobre seus habitantes,
Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão. Pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo o que fizeram. A minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado. Obrigado porque nós podemos ler a Tua palavra, Senhor. E nós cremos, Pai, que é ela, que é viva e eficaz, que tem poder, Senhor, para falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra possa falar com cada um de nós, como falou comigo nesse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Provavelmente você já viu esse filme, pode passar. Quem já viu esse filme aí? Esqueceram de Mim? Quem já viu? Pessoal, ó, a gente revela a idade com os filmes que a gente olha, né? Então, se você olhou na estreia esse filme, você está em outra idade aí, né? Mas Esqueceram de Mim é um filme que passava na sessão da tarde, passava depois da novela e tal. E ele é um filme com um roteiro muito simples. Tem o personagem principal, que é o Kevin, e a família do Kevin, no primeiro filme, decide viajar. Férias em família. E o que eles esquecem em casa? O Kevin, o filho. E o mais engraçado, o mais irônico dessa história é porque é uma trilogia de Esqueceram de Mim. Existe Esqueceram de Mim 1, Esqueceram de Mim 2 e Esqueceram de Mim 3. Coitado desse menino, né? Ele deve achar que os pais dele não amavam ele. Mas enfim, 3 vezes. E aí a gente faz uma reflexão, como pode pais, pela 3ª vez, esquecerem algo tão importante que não tem como esquecer, né? Você que é pai, você que é mãe, você não esquece seu filho, né? Como pode? Não tem como. Não tem cabimento. É imperdoável algo assim. Mas esse texto que nós lemos, ele traz alardes para nós como cristãos. Porque principalmente pela situação que a gente vive, a Bíblia tem sido esquecida também. E nós como cristãos estamos esquecendo da palavra de Deus. Nós esquecemos. No nosso dia a dia, ela nem é lembrada às vezes. Nas nossas conversas, a palavra de Deus nem é citada. Então a gente se apavora porque, assim como eles esqueceram o filho, os cristãos estão esquecendo a palavra de Deus. Não estão lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é essencial para nós como cristãos. Não tem como você se declarar crente em Cristo Jesus e você não ler a Bíblia. Não tem como. Você está vivendo um engano muito grande. Não tem como nós dizermos que nós amamos a Deus, que nós adoramos o Senhor, que nós gostamos de passar tempo com Ele, se nós não estamos ouvindo a Sua palavra. E o que mais a gente ouve hoje em dia é assim: não, eu não leio a Bíblia, mas eu oro. Ou eu oro e não leio a Bíblia. Não, uma coisa não é desassociada da outra. Porque se você ora sem ler a Bíblia, você não ora. Você fica pedindo e você não ora como a Bíblia pede que você ore. Tudo passa pela Bíblia. Dr. Russell Shedd, ele foi um grande pastor, teólogo, ele diz o seguinte, que a maioria dos crentes não está interessada em conhecer a palavra de Deus. A maioria. Você vê isso pela frequência da escola bíblica dominical. Você vê isso pela frequência de estudos bíblicos. A maioria dos cristãos hoje em dia não está interessada em conhecer mais a palavra do Senhor. E não é aqui, é em todo lugar. A maioria. E eu gosto muito de pesquisas. Eu fui pesquisar como está a frequência ou a porcentagem da leitura bíblica no meio cristão. Pode passar. Em 2021, cerca de 50% dos cristãos disseram que liam a Bíblia por conta própria, pelo menos de 3 a 4 vezes por ano. 2021. E essa porcentagem permaneceu até de 2011 a 2021, a gente tinha 50% daqueles que se diziam cristãos dizendo que estavam lendo a Bíblia ou liam a Bíblia 2, 3, 4 vezes ao ano. A pesquisa revelou que a porcentagem de adultos cristãos que são engajados na leitura da Bíblia foi de 49%, já em 2021 baixou, e agora, ano passado, 39%. Aí você diz assim, 2023 deve ter melhorado, está despencando. E o ano que houve uma queda muito grande da relação do cristão com a Bíblia foi na pandemia.
no auge da pandemia, onde a gente não tinha muita coisa para fazer, não tinha desculpa para dar para não ler. Naquele ano, a leitura bíblica diminuiu muito, muito grande. Então você vê a porcentagem. O Scott McAuley, que foi quem escreveu, quem fez essa pesquisa, ele diz o seguinte sobre a Bíblia. Pode passar. Para a maioria das pessoas, a Bíblia é quase um livro de referência. Elas consultam a Bíblia quando estão à procura de algo que precisam ou alguém que precisa. Ou abrem a Bíblia aleatoriamente e leem a página que abriram. Isso é um erro comum das pessoas. Deus fala comigo, aí vai lá, abre, Deus falou comigo. Né? Tem pessoas que leem aleatoriamente assim. Ou se apegam à caixinha de promessas, que tem um versículo lá, e geralmente são versículos que falam bem de você, falam que você vai prosperar na vida, que você vai ser um vencedor, que você vai, olha, acontecer várias coisas. Que o Senhor é o pastor que não vai nada te faltar. Aleatoriamente, pessoas acham que estão tendo contato com a palavra de Deus. Então a gente vê variamente isso. Isso é uma preocupação que tem que estar no nosso coração. Você como cristão, você como cristã, como está a leitura da sua palavra, da palavra de Deus? Qual é a prioridade que você tem dado a isso? John MacArthur ele tem uma frase que ele diz: se não há interesse pela Bíblia, então você é como os que estão lá fora. Se não há interesse na sua vida com Jesus, de você ler a palavra que fala sobre Jesus, você é como estão lá fora. Como alguém que não é cristão, alguém que não nasceu de novo, alguém que não é salvo. Então esse texto ele fala sobre isso. E a gente vai percebendo que tanto 1 Reis, a 2 Reis e Juízes são dois livros que eles marcam uma frase muito, muito importante no Antigo Testamento. Que a maioria deles dizia assim: o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se em 1 e 2 Reis a gente vê reis que faziam o que era mal aos olhos do Senhor, em Juízes a gente vê o povo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E como um povo que não ouve a voz de Deus irá discernir o que é certo ou errado? Como é que você vai avaliar as coisas que você pensa, as coisas que você faz, as coisas que você está lidando, se você não olha para a Bíblia, que é o nosso manual de regra e fé e prática? Então o povo fazia isso. E a pergunta que eu deixo para você nesse início é, pode passar? Tem mais um. O que você anda fazendo é correto aos teus olhos ou aos olhos de Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer e ter coragem para fazer. As minhas ações, aquilo que eu ando falando, aquilo que eu ando escrevendo, a maneira como eu estou agindo com as pessoas, é certo aos meus olhos ou é certo aos olhos de Deus? E é uma pergunta que a gente tem que fazer. Emílio Garofabo, ele escreve sobre os juízes, olha o que ele diz. O povo, pode passar. O povo faz o que não é bom aos olhos do Senhor, mas não perante aos seus próprios olhos. Essa verdade é um triste refrão que aparece ao longo do livro de Juízes e de Reis também. É sempre assim que a igreja apronta, com frequência. Vamos atrás das ações que são más aos olhos de Deus, mas que se mostram agradáveis aos nossos próprios olhos. E isso tudo debaixo do seguinte argumento: se faz você feliz, não pode ser errado e coisa e tal. Israel era como aquele grupo de amigos em que um reforça o que há de pior no outro. Então, o povo achava que estava bem, que estava tudo certo com eles, que as coisas que eles estavam fazendo eram normais, que Deus estava achando legal, e estava tudo bem. Só que aos olhos de Deus, as coisas são diferentes, a ótica é diferente. E é essa ótica que a gente precisa se preocupar. Essa história que nós lemos, ela traz reflexões para nós, pelo menos 3. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de você é aonde o livro da lei, que era a Bíblia daquela época, daquele povo, foi encontrado. Versículo 8 vai dizer para nós que o sumo sacerdote Hilquias chega para o rei Josias e diz assim: rei, eu encontrei um livro lá no meio da bagunça. No meio daquela reconstrução toda, eu encontrei um livro. E eu queria ler para o Senhor esse livro. É mais ou menos, se a gente trouxesse para hoje, é como se a gente estivesse aqui. Você vem aqui e passa 1h30 no máximo. E nessa 1h30 a gente não falasse sobre Jesus.
a gente não cantasse sobre Jesus, a gente falasse outras coisas. Isso hoje é esquecer da palavra do Senhor dentro da igreja dele. Isso é. E aí nós estamos aqui celebrando e você está 1h30 aqui, chega alguém e diz assim: gente, eu encontrei um livro lá no fundo lá. E esse livro aqui, ele tem uma mensagem para todos nós. E eu queria ler essa mensagem. Olha, esse livro está dizendo que a gente não está bem. Que a nossa fita não está legal. Que a gente não é tão bom assim. Que a gente não é tão legal assim. É mais ou menos o que estava acontecendo aqui. E estudando esse texto, provavelmente quando o Ilquias chega para Josias, a última coisa que o Ilquias fala foi sobre o livro. Ele deve ter chegado para Josias, provavelmente dizer assim: Josias, eu vou te dar um parecer de tudo o que está mal lá. Nós precisamos reconstruir isso, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que fazer várias coisas. Aí no final, e só para terminar, eu encontrei um livro lá dentro. A Bíblia estava perdida dentro do templo do Senhor. E essa é a realidade de muitas igrejas hoje. Aonde a ênfase dos cultos não é a pessoa de Jesus. Aonde a ênfase dos cultos é a sua história, é a minha história, é qualquer outra coisa. E nós estamos perdendo essa essência. Hoje um dos grandes perigos que a igreja enfrenta é o perigo do contemporâneo. Esse é o problema. A gente tem que fazer coisas que as pessoas sintam emoções. O nosso coração é enganoso. O que nós precisamos, meus irmãos, é da palavra de Deus. É isso. Claro que nós temos que olhar para o mundo hoje. O mundo mudou. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela não muda. Então peça ao Senhor para jogar luz quando você fala isso. Eu quero algo novo. Eu quero uma coisa mais legal. Eu quero uma coisa que eu saia e sinta bem. Tem várias coisas que fazem a gente se sentir assim. Né? Mas é a palavra de Deus que você precisa. Eu preciso da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. E o rei precisou ouvir isso. E provavelmente, esse rolo que foi encontrado ali, era o rolo com os 5 livros primeiros lá. O Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia, provavelmente foi esse rolo que foi encontrado lá dentro. E nesse rolo, tinha lá textos de Deuteronômio, que falavam sobre o perigo de um povo esquecer de ouvir a voz de Deus e seguir outros deuses. Que há consequência para isso. Provavelmente foi esse contexto aqui. Será que atualmente a palavra de Deus não tem sido esquecida nas nossas vidas, nos nossos encontros? Será que sigilosamente a Bíblia não está sendo perdida na gente? Eu estava conversando com um pastor que esse texto me fez perceber uma coisa que a gente não percebe. Você deixa de ler a Bíblia, automaticamente você deixa de orar. Você deixa de orar, automaticamente você vai esfriando o seu desejo de congregar. Por quê? Porque na congregação nós oramos e lemos a Bíblia. Está entendendo? Se essa área da sua vida está fraca, a sua comunhão logo vai ser também. E logo você vai começar a apresentar desculpas pós desculpas de não querer congregar. E o cerne do seu problema é a falta da leitura e da oração. Esse é o cerne. São atividades que nós precisamos fazer. É fácil? Não é. Porque a nossa carne, a nossa natureza não quer isso. Mas a gente tem que pedir graça a Deus para nos dar força para a gente fazer isso. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele escreve um livro chamado Pregação e Pregadores, e ele diz o seguinte: eis a questão, de modo geral, todavia preocupamos-nos muito mais com certas atitudes da própria igreja ou com certas razões existentes na própria igreja, as quais explicam o declínio da importância dada à pregação, à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus. Sugiro que há alguns fatores principais e primordiais nesse assunto. Eu não hesitaria em colocar na primeira posição a perda da confiança nas autoridades das Escrituras e uma diminuição na crença na verdade. Esse livro é de 1900 e alguma coisa.
E esse pastor teve esse diagnóstico lá atrás, de que a palavra de Deus estava perdendo influência no meio dos cristãos. E aí começou a se levantar um monte de problema. E eles oraram e falaram assim, poxa, o que está faltando no meio da igreja, no meio das pessoas, é a palavra de Deus. Então, você vê que isso é uma coisa que está acontecendo faz tempo já. Um outro pastor, ele vai escrever o seguinte, Kevin Young diz, em nossos dias, a Bíblia não será achada enquanto reforma-se o templo, mas quando o Espírito soprar, a autoridade da Bíblia será redescoberta. Pastores irão pregar com maior unção enquanto pregam linha por linha da Bíblia. O ministro irá pleitar com pecadores, como ele sendo um pecador próprio. Maridos irão lavar as suas esposas com a palavra de Deus. Pais irão instruir os seus filhos na verdade. No meio sociais, as conversas irão se mover de esportes e de tempo para discussões sobre as Escrituras. Pessoas de todas as idades irão ter fome de ler, fome de memorizar e estudar a Bíblia. Elas irão amar ouvir a pregação do Evangelho. Elas irão amar ler os bons livros. E haverá renovo de confiança, desejo e obediência à palavra, quando a palavra de Deus for valorizada. A gente conversa sobre tantas coisas, não tem problema isso. Não é a gente só falar disso. Mas nas nossas conversas nós não falamos da palavra de Deus às vezes. Nós abandonamos às vezes os cultos porque o nosso time está jogando. É mais importante isso. É mais importante o seu trabalho do que você ler a Bíblia. É mais importante tantas outras coisas do que nós termos um tempo de qualidade com a palavra de Deus. Onde a Bíblia tem feito sentido na sua vida? Qual importância você tem dado? Provavelmente você não gosta de viver num ambiente onde tem mofo, certo? Ninguém gosta, né? Poeira. Mas a Bíblia de muitas pessoas está assim. E você só vai identificar isso quando você abrir a sua Bíblia. Então, que relevância as Escrituras têm para a sua vida hoje? Segundo, a reação desse rei é importante. Como esse rei reage quando Ilquias lê para ele? Josias teve uma atitude louvável ao expressar o seu desejo de ouvir o que o livro dizia. Tem uma frase para nós, pode passar, que a maneira que as pessoas reagem à palavra de Deus é um bom indicador do seu apetite espiritual e da intensidade do seu desejo de agradar ao Senhor. Como você reage quando o Evangelho confronta você? Como você reage quando Deus usa uma pessoa para falar da palavra dele para você, abandonar um pecado, deixar um pecado, lutar contra um pecado? Você não está ficando bravo com a pessoa que está falando para você. Você está indo contra a palavra de Deus. Spurgeon, um dos melhores e maiores pregadores que a gente já teve, dizia que a Bíblia contém aquilo que os homens mais odeiam, que é a verdade. A verdade. A gente não gosta de verdades. A gente se ofende muito rápido com a verdade, né? Quando você é confrontado, você não gosta. Eu não gosto, a gente não gosta. Mas é totalmente necessário para as nossas vidas. Josias reage assim, ele rasga suas roupas, porque ele leu, ele ouviu a palavra de Deus, e Josias leva a palavra de Deus a sério. Ele leva. Então, como você está levando a sua vida com Deus, se mostra na maneira como você lê a palavra de Deus. O quanto você busca estudar mais a palavra de Deus, isso mostra o seu temor. Isso mostra o quanto você ama o Senhor. João 15 vai dizer, né? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Permanecer. Então, é um desafio para todos nós. O temor do Senhor não é tema das nossas orações. O temor do Senhor não é pauta das nossas conversas. Só que Provérbios vai dizer para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Texto bem conhecido. Mas o que nós oramos? Nós pedimos sabedoria. E para que a gente pede sabedoria? Deus, me dá sabedoria para mim lidar com aquela pessoa difícil no meu trabalho. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria, Senhor. Aí é paciência também, né? A gente faz um combinho, né? Sabedoria e paciência. Me dá sabedoria, Deus, para mim lidar com os meus filhos. Me dá sabedoria para mim lidar com as minhas finanças.
Me dá sabedoria para mim lidar com a minha esposa, com o meu marido, e por aí vai. Só que esse texto específico, ele está dizendo para nós que eu tenho sabedoria, e se eu quero ter sabedoria na minha vida, eu vou ter temor nas minhas relações. Então, no seu trabalho, no seu negócio, você vai se temor a Deus lá. Isso é sabedoria. Sabedoria é você temer ao Senhor em tudo o que você faz. Você vai conversar com uma pessoa, Senhor, me dá sabedoria para conversar com essa pessoa, porque eu temo o Senhor. Você vai fechar um negócio, Deus, me dá sabedoria para lidar, porque eu temo o Senhor. Eu quero fazer certo, quero fazer de uma maneira que te agrade, que te glorifique. Isso é ser sábio. Não é questão só de inteligência, é de temor, é de reverência ao Senhor. Então, esse texto mostra para nós. E tem um texto na Bíblia, Jeremias, esse texto é bem legal, olha o que ele diz. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses, e depois vir aqui se apresentar diante de mim no meu templo e dizer, estamos seguros, para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis. Vocês mesmos não reconhecem que esse templo, que leva meu nome, se transformou em um esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, Senhor, falei. E o que estava acontecendo aqui? Começou a se levantar falsos mestres dizendo assim, gente, está tudo bem. Venham para a casa do Senhor que está tudo certo. Venham. Chega aí, está tudo certo. E aí as pessoas iam. E aí as pessoas entravam no templo e achavam que, cara, está tudo certo, eu estou seguro. Deus me ama. E aí Deus diz, olha, não deem vozes a esses falsos líderes. Não deem. Porque a realidade de vocês é essa. Vocês estão vivendo em pecado. Vocês precisam abandonar isso. Vocês precisam largar isso. Então, Deus, Ele conhece o nosso coração. Terceiro e último lugar. A gente aprende por esse texto que a palavra de Deus nos traz a consciência. Quando o rei Josias descobriu o livro da lei, ao fazer a reforma nos templos, ele pediu, então, para uma mulher interpretar aquele rolo. Houve um verdadeiro avivamento espiritual naquele povo. A começar pelo rei. Por meio da exposição da palavra de Deus, houve um avivamento naquele povo. Por meio da palavra lida, da palavra obedecida, houve um avivamento espiritual. O ensino sistemático da palavra de Deus trouxe à tona a consciência da pessoa de Deus, trouxe à tona a consciência do pecado e a necessidade de uma total entrega do Senhor. Por meio disso, aquele povo rompeu com aquele paganismo todo. Por meio da pregação da palavra de Deus. Lloyd Jones continua dizendo para nós, pode passar. Ora, essas expressões... A pregação sempre figura em primeiro lugar e recebe a prioridade. Se esta é a maior necessidade do homem, se a sua necessidade crucial é algo que procede de tal ignorância, a qual por sua vez resulta de rebeldia do homem contra Deus, então o que ele necessita, antes e acima de tudo, é ser informado a respeito dessa rebeldia. Ser informado da verdade acerca de si mesmo e do único meio com o qual ele pode lidar com essa situação. E a gente vê que é por meio da palavra de Deus que as pessoas têm consciência de quem elas são. Mark Dever, um outro pastor, vai dizer que o evangelho ele começa com uma má notícia. É uma má notícia, mas que se torna boa notícia para todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então a pregação ela é importante, irmãos. A parte mais importante do culto é a pregação, é a exposição da palavra. Essa é a parte mais importante. Claro que nós louvamos a Deus com as músicas, é uma parte importante também, toda parte é, mas a pregação da palavra. É a pregação da palavra. Quantos aqui hoje, sinceramente, se vestiram, vieram para cá e pensaram nisso? Eu quero ouvir uma palavra de Deus. Eu quero que Deus fale ao meu coração nessa noite. Às vezes a gente vem para o culto e a gente nem sabe por quê. Automático já. A palavra de Deus tem que ser importante nas nossas vidas. Porque é ela que vivifica
o homem. É ela que traz a consciência de quem Deus é. É ela. Então, a palavra de Deus ela tem que ser importante no nosso meio. Somente a palavra de Deus tem poder e autoridade de nos mostrar aquilo que realmente nós somos. Pecadores, cegos, outrora e nas trevas. A mensagem do Senhor para o rei Josias acerca de seu povo era que eles o abandonaram, profanaram o seu nome e adoraram outros deuses. Concluo dizendo que hoje nós somos tendenciados a ler livros sobre mudanças de hábitos, dicas para melhorar a nossa qualidade de vida, livros que ao invés de se preocupar em expor o nosso problema, inflam o nosso ego. Claro que é importante a gente estudar sobre isso, claro que é. Mas a palavra de Deus ela tem que ser primordial nas nossas vidas. É ela. Então, antes de qualquer ciência social, antes de qualquer psicologia, antropologia, sociologia, a Bíblia é primária. Ela é primária. Quer ver? Olha esse texto aqui de 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Olha o que ela nos ensina. Presta atenção. O que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus quer nos ensinar o que é verdade, mas também nos mostrar o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então como é que você vai saber se você está bem diante de Deus? Se as coisas que você faz, você não abre a sua Bíblia. Eu não abro a minha Bíblia. Como é que você vai saber se você está sendo um marido bíblico para sua esposa se você não abre a Bíblia? Como é que você vai saber se você não está sendo uma mulher bíblica para o seu marido se você não abre a Bíblia? Se você não estuda a palavra de Deus, a gente precisa, acordar. Porque é a Escritura que nos ajuda. Deus não vai usar outro livro, outro autor, para nos ensinar e nos preparar. Ele usa a sua santa palavra de Deus. Ele vai usar isso. Concluindo então, há um pregador muito importante na história da igreja, que se chamava John Owen. E uma vez o John Owen foi falar para alguns jovens e perguntaram para ele essa pergunta. Pode passar, a anterior. Qual é a finalidade das Escrituras? O que a Bíblia é relevante para nós? Qual é a finalidade? E olha o que ele diz. A finalidade primordial das Escrituras é de outra natureza. Essa finalidade é para gerar na mente dos homens a fé, o temor, a obediência e a reverência a Deus, tornando-os santos e justos. Com esse fim, toda a verdade é ensinada nas Escrituras tal como deve ser. Se alguém espera que as Escrituras deveriam ser escritas levando em conta opiniões, noções e especulações a fim de tornar homens habilidosos e espertos, capazes de lidar e discipular, este alguém está equivocado. A Bíblia foi nos dada para nos tornar humildes, santos e sábios quanto às realidades espirituais, para nos dirigir quanto aos deveres, libertar-nos de nossas tentações, consolar-nos em nossas tribulações e nos fazer amar a Deus e viver por Ele. Com esse propósito, há de forma gloriosa mais poder e eficácia em uma epístola, em um salmo ou em um capítulo do que em todos os escritos dos homens. Aquele que não teve essa experiência desconhece o poder de Deus nas Escrituras. A finalidade das Escrituras está aí. E mediante a palavra do Senhor. O texto vai continuar dizendo, você pode acompanhar depois, que a partir da leitura, a partir da reação de Josias, houve um avivamento naquele povo. Houve um despertar naquele povo. Em outubro agora nós comemoramos, vamos dizer assim, o mês da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante não foi um movimento que trouxe coisas novas. Na realidade, ele foi um retorno. Retorno ao quê? À suficiência das Escrituras. É a partir daqui, meu irmão, que você pode buscar um avivamento na sua vida. Que Deus pode usar a sua vida e transformar a sua vida é a partir da palavra de Deus. É ela que nos convence. Tem muitas pessoas hoje que entendem e dizem que avivamento é barulho, é gritaria, é rodopio, é tantas outras coisas. Não.
Avivamento é quebrantamento. Avivamento é confissão de pecados. Avivamento é abandono do pecado. Avivamento é uma igreja que luta pela palavra de Deus, que é imperfeita, que tem pessoas pecadoras, mas que estão sendo limpadas pela palavra de Deus. Então, eu deixo uma última frase para nós. Você quer um avivamento na sua vida? Leia a sua Bíblia. Você quer ser transformado? Quer ser um homem, uma mulher cheia de Deus? Leia a sua Bíblia. Ela vai tornar você mais santo. Ela vai tornar você mais santo. Amém?